Está começando mais uma Ponta do Lápis e o tema de hoje é sobre como você que está em casa faz para organizar a economia do seu lar. Cuidar do orçamento familiar é essencial para evitar dívidas e conseguir alcançar metas e objetivos. E por isso eu estou aqui com o professor de economia Sandro Cosso, que vai dar dicas de como organizar a economia de casa. Professor, primeiro de tudo, o orçamento ele é um instrumento fundamental para as famílias conhecer melhor suas finanças pessoais? Olá, Rafael. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje. Sim, com certeza, né? Conhecer as limitações e as possibilidades de gastos de uma família é essencial para que ela tenha essa segurança, essa tranquilidade, né? E esse equilíbrio financeiro. Algo que é muito difícil de encontrar nas famílias brasileiras, né? Haja vista que a dimensão das rendas que as famílias têm são muito diferentes e o tipo de consumo também que essas famílias adquiriram ao longo do tempo também são muito diferentes. Então, você conhecer, por exemplo, né, os seus limites e as suas possibilidades, com certeza é um caminho, né, que precisa ser escolhido aí pelos membros dessa família para poder ter esse equilíbrio financeiro. Falando em família, né? É interessante todos os membros da própria família participar também desse orçamento? Sem dúvida nenhuma. A primeira coisa que precisa ser feita quando você estabelece como meta um equilíbrio financeiro para aquela família é que haja um processo de comunicação muito intensa e muito verdadeira entre os membros dessa família. Todo mundo precisa conhecer os tipos de gastos que se realiza ali. Mesmo porque, se a família quer realmente atingir determinados objetivos no futuro, sei lá, trocar um carro, né, reformar a casa, melhorar um pouco ali o seu bem-estar, é necessário que todo mundo esteja comprometido com o tipo de gasto que é realizado ali naquela residência. O orçamento, vou fazer uma analogia aqui, ele é como uma fotografia do que aconteceu com o dinheiro ao longo dos meses? Sem dúvida nenhuma, inclusive isso mostra, né? Eu gostei bastante dessa analogia que você fez, dessa fotografia, porque se a família, de forma geral, não souber lidar com o seu dinheiro, né, com o seu salário, com aquilo que ela recebe enquanto renda, fica difícil de você manter, né, um equilíbrio. Parece que é um discurso retórico, mas se a gente começa a ajustar, né, essa realidade dos nossos consumos no dia a dia, né, fica muito mais fácil da gente, num médio prazo ou até num longo prazo, a gente conseguir manter aí, né, um certo equilíbrio financeiro familiar. E para isso, Rafael, é necessário que todo mundo conheça, né, as características de todo mundo. Então, se a gente tem o pai, a mãe, os filhos, todo mundo precisa dimensionar exatamente o tipo de consumo que tem, o que gosta de consumir, de gastar, de comer, ou, por exemplo, se a gente gosta de streaming, por exemplo, você vai assinar todos os streamings para atender a família toda? Não, você consegue, né, numa conversa bem adequada, ali, polida, a família assim, na mesa de jantar, né, colocar alguns limites para esses gastos, porque senão o que acontece? Na dimensão da oferta e demanda, não tem conversa. Se a gente gasta mais do que ganha, a conta não fecha no final do mês. Para isso, é necessário que a família conheça efetivamente, né, e tenha esse retrato efetivamente real do tipo de consumo que a família tem. Por isso, então, é de extrema importância ter uma noção do dinheiro que entra e também do dinheiro que sai dentro da casa, né? Sim, inclusive de uma maneira conjunta, o que é algo extremamente desafiador. Imagina uma família que tem vários irmãos que já são economicamente ativos, o pai, a mãe, todo mundo trabalha em casa, né? Para muitas pessoas, o que cada um ganha é quase que um universo desconhecido, né? Porque a gente não fica perguntando quando o irmão está ganhando, quando o pai está ganhando, quando a mãe está ganhando, mas se todo mundo realmente decidir convergir para esse ideal, é necessário que haja esse conhecimento, né? Que todo mundo entenda a dinâmica da renda. Mesmo porque quando você vai, por exemplo, você paga aluguel, aí você quer fazer naturalmente um financiamento de uma casa própria. Aí você vai nos bancos privados, você vai, né, nos bancos públicos solicitar, por exemplo, um financiamento, a renda familiar vai entrar. Então é necessário que esse conhecimento aconteça, né, que esses limites também sejam não apenas conhecidos, mas também respeitados.
Porque as pessoas têm direito de gastar naquilo que ela deseja comprar. Mas tudo tem um limite, né? Tem um controle, né? Exatamente. E o professor, então, qual que é a melhor forma, a melhor maneira de se organizar, de fazer a economia doméstica, né? Como que o pessoal que está em casa faz para começar? Está assistindo a gente e fala, estou assistindo aqui, vou querer começar a partir de agora. Como que ele faz isso? Olha, a primeira sugestão, né, a gente fala isso no campo da sugestão, é que essa busca de uma análise da realidade da família seja algo que esteja intrínseco ligado, né, à dimensão do nosso cotidiano. Então, uma reunião familiar inicial, olha, nós temos metas aqui na nossa família a serem atingidas. Como eu disse, a gente vai trocar um carro, a gente vai fazer uma reforma, né, a gente quer fazer uma viagem no final do ano. Não dá para o pai ou para a mãe custear isso sozinho, então a gente vai tentar fazer isso de maneira conjunta. Então, a primeira coisa é que haja uma comunicação entre os membros dessa família para que todos conheçam, né, as metas que vão ser estabelecidas e ali possam construir naturalmente um orçamento colaborativo. E esse orçamento colaborativo é muito importante a gente entender. A gente precisa listar, né, todas as rendas que entram e todos os custos. Fazer um planejamento de tudo. Exato. E esse planejamento, Rafael, tem que ser minuciosamente elaborado. O que deve conter, então, nesse planejamento? É uma das coisas mais difíceis de se fazer no campo da educação financeira, é a gente entender efetivamente o que a gente gasta. Por quê? Nós somos consumidores. O consumidor, por si só, ele não age racionalmente. Você tem uma renda, você deseja comprar. Se você tem o crédito, por exemplo, você antecipa, né, uma coisa que você poderia comprar no futuro, guardando dinheiro, algo que você traz para o presente. Geralmente, o cartão de crédito é uma grande tragédia na vida das famílias, porque as famílias, se não controlam os gastos no cartão ou não pagam o cartão efetivamente no dia do vencimento e a totalidade daquilo que foi comprado, você entrar no rotativo e naqueles valores menores, você vai chegar num nível, né, que vai ficar incontrolável. Então, é necessário que haja esse diálogo, né, que os membros da família estabeleçam o que deseja consumir e o que gostaria de ter. E aí, essa necessidade ser atendida gradativamente. É uma renúncia, Rafael, é muito difícil fazer isso, né, porque as famílias geralmente elas trabalham de maneira isoladas. Você tem a renda que vem do pai e da mãe. Quando os filhos começam a trabalhar, geralmente eles ajudam pagando uma conta ou outra, mas de uma forma geral, o orçamento doméstico ele não funciona assim coletivo. Olha, vamos controlar efetivamente tudo que a gente gasta. Mas isso é essencial, tá? Então definir as prioridades, né? Como alimentação, água, luz, aluguel, definir isso primeiro e ver depois o que dá para ter uma redução ali no orçamento, né? Exatamente. Os grandes desafios que a gente enfrenta na nossa sociedade brasileira é, por exemplo, criar investidores. Investidores no mercado de ações, no mercado financeiro, porque isso é saudável para as famílias. Mas por que a gente está crescendo, tá até um número até adequado, mas ainda é um campo a ser desbravado. Mas por que a gente não tem, por exemplo, no campo do investimento, muitos adeptos no Brasil? Porque não tem excedente, Rafael. Ou seja, não sobra no final do mês. O dinheiro que geralmente a gente ganha, a gente gasta. E efetivamente controlar na ponta do lápis, né, tudo aquilo que você gasta é essencial. E quando eu falo controle dos custos, dos gastos, não é apenas, tá, a conta de água, a conta de luz, a internet, porque esses são custos fixos que são, assim, todo mês eles vão acontecer. Se você não pagar, você não tem esse serviço disponível. Quando eu falo do controle na ponta do lápis, é você controlar efetivamente absolutamente tudo que você gasta. E aí que entra a questão do comportamento, né, professor? Exato. Por quê? Quando a gente fala de educação financeira, né, você conversa individualmente com uma pessoa que está passando por uma crise financeira muito grande, pessoal mesmo, né? Gastou mais do que podia, né, se enveredou lá pelos limites dos bancos, entrou no cartão de crédito, não conseguiu pagar, enfim, está devendo na praça, tá um caos. Então, quando a gente elabora uma análise efetiva do que a pessoa está gastando e o que ela ganha, geralmente, né, a gente percebe que existe um limitador psicológico ali, né, que é uma questão comportamental.
Muitas vezes as pessoas não conseguem reduzir determinados gastos, por quê? Porque comprar determinados bens de consumo traz prazer, traz alegria. E como é que você abre mão de algo que é prazeroso para você, que traz uma satisfação para a sua vida? Então é uma mudança de mindset, né? Você precisa mudar a sua forma de pensar, exatamente, para você deixar de lado determinadas práticas no consumo que muitas vezes, Rafael, a gente faz de maneira deliberada. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Fazer compra no supermercado, que a gente vai, né, tem gente que frequenta esse ou aquele supermercado, dependendo do preço ou do tipo de produto que você busca. O que a gente percebe? Que muita gente compra as coisas e não consomem elas compra por inteiramente. impulso. Exato. Quer manter a geladeira cheia e não consome tudo aquilo lá. Muitas das coisas que são compradas são jogadas fora. E se nós olharmos, né, esse controle financeiro, tudo aquilo que a gente compra de alimentos perecíveis e que a gente não consome e joga fora, é dinheiro que a gente está jogando fora. Então evitar o consumo desnecessário é essencial também. Essencial. Comprar semanalmente, tem muita gente que faz esse tipo de prática. Olha, estabelece um planejamento do que a gente vai usar de consumo na cozinha essa semana. Olha, vou fazer esse prato na segunda, na terça, na quarta. Repete, naturalmente, compra o que precisa e acabou. Você consegue consumir tudo aquilo que você precisa e você não joga fora, porque esse desperdício, nesse planejamento familiar, é dinheiro que você poderia estar usando para outras coisas, né? Que você poderia estar fazendo uma reserva financeira. Uma reserva financeira, por exemplo, para uma família é essencial. Quando a gente fala de poupar... E como fazer essa reserva financeira, professor? Você precisa inicialmente ter controle de tudo que você gasta. Então, separar um 10%, por exemplo, 5%, deixar guardado para algum imprevisto, para que a gente fala de reserva de emergência. Isso, né? Exatamente. Começa assim. Começa assim, aí você pode estabelecer um valor, né, no seu orçamento doméstico para você colocar aquilo, né, nessa reserva. Geralmente, o que a gente sugere? Que a pessoa coloque esse valor como gasto, mas é um dinheiro que ela está guardando para uma emergência, né, algo muito pontual que aconteça. E é algo que a maioria das pessoas não se preocupam em fazer, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente sugere que as pessoas façam dentro desse orçamento, além do controle efetivo de tudo que se gasta, né? Por exemplo, se você tem parcelas a determinadas taxas de juros e você tem um dinheiro sobrando, é melhor que você negocie. Né? Tem formas de você conseguir, por exemplo, antecipar as últimas parcelas e diminuir os juros que você paga desse bem. E isso é importante, porque qualquer tipo de economia que a gente faça no dia a dia, ao longo de um ano, vai ser um valor que você vai usar para alguma finalidade lá, no período de festas, no período de descanso, de férias, que você vai ter. Então, é essencial que a gente tenha na dimensão do lar, né, esse desafio. Analisar tudo que a gente consome, controlar na unha, e isso é muito difícil, mudar o nosso comportamento em relação ao consumo, não comprar simplesmente por impulso, mas racionalmente, o máximo possível, né, construir uma prática de consumo que seja sustentável para a sua vida. Pensar que a sua renda é o seu limite. Certo. Professor, para a gente finalizar aqui, se tem mais alguma dica, mais alguma sugestão de como o pessoal faz para se organizar financeiramente no lar ali? Sim, uma das ferramentas que a gente usa hoje para fazer esses controles são as planilhas eletrônicas, né? Que hoje, por exemplo, se você estabelece uma meta financeira na família, está todo mundo ali convergindo para poder fazer esse equilíbrio adequado. Olha, realmente, vamos reformar a casa, vamos guardar dinheiro, vamos. Então, vamos controlar os custos. Lançar numa planilha eletrônica na nuvem, por exemplo, com acesso de todo mundo, tudo que se gastou, você insere ali, porque todo mundo tem uma visibilidade do que está acontecendo. Então, usar essas ferramentas digitais a nosso favor ajuda muito. Porque se você às vezes não tem um controle emocional, às vezes um aplicativo pode te ajudar a controlar esse impulso de gastar, às vezes sem necessidade. Professor, muito obrigado por todas essas dicas. Espero que o pessoal tenha anotado tudo na ponta do lápis para se organizar financeiramente dentro da casa do pessoal que está ali em casa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Um grande abraço e sucesso financeiro. Obrigado, professor. Então não se esqueçam de acompanhar toda a nossa programação
no YouTube TV Câmara Campinas e também de nos seguir nas redes sociais TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis.